Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Que bom que você está aqui. Começa agora mais um ArrudaCast e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu amigo Vini Marque. Marque com K ou com CHI, se você preferir. Que bom que você está aí, dá um soquinho aí. Tudo bem? Tamo junto, garoto. Prazer estar aqui, estreando praticamente esse cast aqui e, cara... É uma honra estar aqui com você. Você é uma referência para mim. Maravilha. Você trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, que é o assunto desse nosso podcast. Sim. Por isso que eu quis te convidar aqui. E eu já quero começar esquentando essa pergunta. Você que está no mercado de trabalho, encontrando empreendedores, empresários, profissionais liberais de diferentes áreas, diferentes estilos, tipos, perfis comportamentais. Você acha que hoje uma necessidade que esse tipo de profissional tem é cuidar do seu desenvolvimento pessoal para ser uma pessoa melhor, consequentemente um profissional melhor? Você tem sentido isso, Vini? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre senti isso, na verdade, né? Primeiro comigo, lá atrás, e agora no campo de batalha mesmo, você percebe que, cara, não adianta, você pode ter a skill que você quiser, você pode ter a performance de habilidade ali que for, se você não tiver o mínimo de inteligência emocional, se você não tiver o mínimo de entendimento de qual que é o funcionamento dessa máquina humana, você se lasca na vida. Não tem como, você se lasca de verdade. E é algo assim que acaba acontecendo sem você perceber. Quando você percebe, você já caiu. Pois é, ontem mesmo eu postei um vídeo de um motoqueiro que deu uma capacetada na cabeça do motorista, aí o motorista já saiu, quis atropelar o cara, e aí eu perguntei, quem que você acha que tá errado? Aí teve gente que falou que era o motoqueiro, teve gente que falou que era o motorista do carro. Na verdade, os dois estavam errados, os dois perderam o dia deles, parece que um tá hospitalizado. E você acha que muitas vezes o profissional mesmo, ali no dia a dia de trabalho, às vezes ele não tá em cima de uma moto, às vezes ele não tá pilotando um carro, ele não tá na loucura do trânsito, mas ele tá atrás da mesinha dele, no ar-condicionado ou na loja lá do shopping. Você acha que nesses ambientes ele também troca os pés pelas mãos muitas vezes e acaba tomando decisões, passando por cima de pessoas, de processos, por conta dessa falta de inteligência emocional? Sem dúvida, sem dúvida. Isso acaba sendo um pouco mais mascarado, né? Ali quando você tá atrás da mesinha, da sua beca, você consegue esconder um pouco essas coisas. Você consegue maquiar jogando a culpa em uma outra pessoa, que você tem poder ali por cima dela, né? Então você acaba transferindo a pressão para outros lados. E esses outros lados, quando são mais fracos, não conseguem voltar essa força para você. Então você não sente esse déficit emocional que você tem. Mas quando a gente vai para a sociedade, a gente olha para o que está acontecendo, igual o vídeo que você postou, cara, aquilo lá acontece dentro da sua casa, só que em outros termos, em outras particularidades. Maquiado. Olha só. Você sabia que você é um insuportável, né? Tenho certeza, cara. Tenho certeza. A gente aqui tá fazendo uma parada insuportável, que esse assunto aqui é insuportável, cara. Que história é essa de insuportável? Comecei a ver nas suas redes sociais, você começou a chamar o povo de insuportável e você se auto-intitula insuportável. Que história é essa? Explica pra gente. Cara, começou... foi numa postagem... Na verdade, isso começou numa palestra. Eu comecei a falar assim, cara, é insuportável você ficar perto de pessoas que querem crescer. Quando você não quer crescer, é insuportável. Por quê, Vini? Porque quando você tá perto de uma pessoa que só fala em crescer, em se desenvolver, em aumentar seu faturamento, em amar mais, em aprender mais, em aprender com tudo, com todos, não ficar essa coisa de ego, de querer se engrandecer o tempo todo. Quando essa pessoa tá nessa jornada de querer aprender com tudo e com todos o tempo todo, ela fica insuportável perto de uma pessoa que não quer sair da zona de conforto, não quer vencer os paradigmas, não quer se questionar na vida, não quer fazer nada. Daquela quer ficar pessoa parada. Que vive na bolha, ela vive dentro da própria bolha, ela não quer estourar a bolha. Exato. Então aquele que estourou a bolha é um insuportável. É terrível. O cara é insuportável, gente. Olha só, o nosso podcast tá ficando chique, com patrocínio agora. Patrocínio aqui, ó, do Super Coffee. O Super Coffee não sabe que tá patrocinando a gente, mas foi um presente que eu ganhei do Vini. E eu quero dizer pra ele que é o seguinte, eu sou mais insuportável que ele. Por isso,
O presente não vai ficar aqui de verdade, o presente. Vamos descobrir agora. Eu vou abrir o presente. O que é esse Super Coffee? Você toma todo dia? Eu trouxe aqui até xicrinha, olha aqui, ó. Ah, garoto. Rapaz! Você acha que pega esse homem desprevenido? Jamais. Muitos anos de televisão, né, cara? A gente aprende isso aqui, ensina isso aqui. Olha só, você trouxe a receita e nós vamos comer o bolo. Bora. Que história é essa do Super Coffee? Você toma isso aqui todo dia? Cara, como eu te falei, eu já... Dá uma chacoalhada aí que tem um scoop aí dentro. Tem um negocinho. Quantos disso aqui que eu coloco? Um desse. Coloca um cheio, bem cheio. Turbina. Cheiroso, hein? É gostoso. Eu sou suspeito pra falar. Vamos lá. Mas um desse. Aqui enquanto você explica. Eu comecei a procurar alguns cafés, assim, porque eu sou apaixonado por café. E eu sei que você também gosta de um cafezinho. E aí, eu comecei a testar vários. Ó, Vini. Ó, põe no geral aqui. Que é isso? Água quente aqui já, rapaz. Você tá pensando Parece que é uma cartola aquilo ali. Ele vai tirando xícara, chaleira. Aí põe água quente. Eu não perguntei como é que faz, porque mais ou menos os cafés são assim, né? Exatamente, é isso aqui. Continua explicando. É que eu tô desenhando pra quem tá ouvindo no carro lá no Spotify, eles não estão vendo as imagens. Então agora, gente, eu tô botando água aqui na xícara. E aí, ô Rafa, eu comecei a testar alguns. E esse aqui, o Super Coffee, foi um dos que eu mais curti de sabor. Tem outros sabores, esse é o tradicional. Parece um cappuccino? Ele tem uma textura mais cremosa mesmo. Mas não tem nada a ver com cappuccino, não. E qual que é o objetivo? É dar uma turbinada? Dá uma turbinada no cérebro. Essa é a proposta dele. Porque... O que eu percebi? Na prática, tá? Eu fiquei mais atento. Aquela sonolência que dá, às vezes, assim, no meio do dia. Porque eu tomo um bem de manhã, daí eu vou treinar, vou fazer alguma coisa e fico tranquilo. Não dá sonolência, não dá nada. Queda de energia, assim, aquelas quedas de energia que dá às vezes. Não dá. E depois do almoço, eu dou sempre uma cochilada. Rapaz do céu, isso aqui não tem só café aqui, não? Isso aí é um café atômico, isso aí, cara. Deve ter umas bombas aqui. É liberado pela Anvisa. Pela Anvisa? Porque Deus o livre, senão vai cair o nosso podcast aqui. E depois do almoço, cara, eu almoço, dou uma cochiladinha, aquele restart no cérebro de 15 minutinhos. E daí eu acordo, vou tomar um banho gelado e tomo um cafezão desse aí. Cara, vai até a noite. Aí turbina. E aí você se torna ainda mais insuportável do que você já é. Insuportável. Ô Vini, me diz uma coisa. Quando você entrou nesse universo da inteligência emocional, começou a buscar treinamentos, cursos na área do desenvolvimento pessoal, primeiro, porque o que a gente aprende? Primeiro a gente se desenvolve para depois ajudar outras pessoas, né? E esses dias eu tava até pensando nisso. A gente fica aquilo faz tanto sentido pra gente que a gente não quer guardar só pra gente, a gente quer que outras pessoas saibam, né? E aí a gente se torna, usando o termo que você trouxe aqui, um insuportável para essas pessoas. Quando você entrou nesse processo, que você começou a se autodesenvolver, que você começou a crescer emocionalmente, profissionalmente, pessoas perto de você começaram a se afastar? Que viviam nessa bolha? Cara, isso eu acho que é natural já da vida, né? Não precisa nem do desenvolvimento pessoal, nessa performance que a gente gosta e que a gente tá inserido. A própria vida, né? Quando você vai na escola, quando você tá lá no colégio, você vai passando de ano, passando de classe, você automaticamente já vai se afastando das pessoas. Só que quando você entra no desenvolvimento pessoal, é algo muito fora da média hoje. É muito, muito distante do que é a realidade da sociedade. Então acaba, naturalmente, as pessoas não entendendo mais o que está acontecendo com você. Porque você tá ficando muito insuportável, de verdade. Porque você começa a falar de umas coisas que as pessoas normais em que sentido? As pessoas comuns não estão inteiradas, não sabem o que é, o que significa, o que é inteligência emocional, o que é perfil comportamental, o que é essa coisa toda, essas nomenclaturas todas. Então você começa a falar grego para essa galera. Uhum. Aí vem a questão que você precisa ter o feeling, né? De saber falar, de saber conduzir. Só que eu tenho algo comigo, Rafa, que não tem como. Se a pessoa não quiser, ela não aprende, ela não pega nada de você. Você pode falar, você pode derramar para ela um conteúdo de mais qualidade que você tiver. Se ela não tiver querendo crescer, não adianta. Ela não vai crescer.
Exatamente. É como o exemplo do driver que eu dou. Se você não tem o driver certo, não vai funcionar, né? Às vezes você tá aí na tua casa, você tem um computador novinho, uma impressora novinha, você tem os cabos que conectam o computador na impressora, e aí você vai imprimir o primeiro arquivo seu, e aí o que acontece? Não imprime. Não imprime porque falta uma coisa, falta o driver da impressora para o computador entender o funcionamento daquela impressora. E aí não basta qualquer driver, tem que ser o driver daquela impressora. Muitas vezes a gente é o computador e a impressora são os recursos que a gente tem, são as ideias que a gente tem, são os cursos que a gente aprende, são os livros que a gente lê. Mas se eu não tenho o driver, eu não vou entender. É como o Vini falou, vai soar grego para a pessoa, vai soar estranho, porque ela não vê o mundo como a gente está vendo. Então, um aprendizado super importante que se eu fosse você, eu anotaria hoje para você não esquecer disso. Todo o nosso podcast aqui, a gente procura contribuir para que seja um aprendizado para você e não somente um passatempo, não somente entretenimento, longe disso. A gente pode se entreter aqui, mas precisamos aprender algo com isso. Olha só, nas áreas onde você ainda não domina, você pode estar acessando pessoas com mais conhecimento que você, pessoas com mais conteúdo que você, lugares onde existem pessoas bem-sucedidas, realizadas, e você se pergunta, por que eu não estou bebendo dessa fonte? Ou por que eu não estou conquistando isso, sendo que a fonte está aqui perto? Porque talvez você não tenha o driver instalado, talvez você esteja carregando crenças antigas ainda, crenças limitantes. O que são as crenças? São as suas verdades, as verdades que você carrega com você como absolutas. São os drivers que você tem carregado. Então, olha só, assim como o celular, o meu aqui eu tenho que trocar capinha, já a molecada arrebentou o meu. O meu lascou tudo já também aqui, ó. A gente tem que mudar o sistema operacional deles, do celular, né? Todo ano tem que fazer uma atualização, talvez você tenha que atualizar o teu sistema operacional aí. Não é o mundo que está contra você, não. Talvez você só esteja com o driver errado. E Vini, diante disso, eu tenho visto que você tem falado também de crenças limitantes. Sim. Te acompanho. Sim, eu tô ligado. Eu vejo você curtindo as coisas lá. E você, qual que é a crença limitante ou quais as crenças limitantes que você vê ali com seus alunos, seus mentorandos, que você sente que mais tem travado um profissional, um líder hoje? Cara, quando a gente fala de crença limitante, é um mar, né? É um mar de tabus, preconceitos, paradigmas que parece que é infinito. Porque quando você vai descobrindo uma coisa, já aparece outra. Eu, pra resumir, assim, para as pessoas que se conectam comigo de uma forma mais simples até para elas entenderem, eu costumo dizer assim, ó. Quer entender sua vida de verdade? Tudo aquilo que você não questiona mais, tudo aquilo que você não se questiona, é uma crença. Você só precisa entender agora se ela é boa ou ela é ruim. Então, por exemplo, você não se questiona mais como você toma banho. Você não se questiona mais. Então, tá no automático lá. Você tem uma crença de como é tomar um banho bem tomado. Você já tem uma crença. Seu filho também, quando ele começou a tomar banho sozinho, ele tinha uma crença de como era tomar banho. Só que daí, às vezes, não tô falando que é o seu, né? Mas o filho de alguém. Pode ser. Depois eu vou te compartilhar uma técnica que o Davizinho de 4 anos desenvolveu pra tomar banho. Eu já te compartilho. E aí, cara... A NASA vai ter que estudar ele. O cara que é treinador, o filho já nasce treinador também, já vem ensinando já. Ô, Rafa. Deixa eu só explicar isso aqui, ó. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, pai, desenvolvi 4 anos, desenvolvi uma técnica pra tomar banho. Porque eu falar a verdade pra você, nenhum deles gosta de tomar banho, nem o mais velho, nem o mais novo, tá? Um de 8, outro de 4. E o de 4 falou assim, pai, desenvolvi uma técnica pra tomar banho. Como é que é, filho? Vê só. Ele passou sabonete no chão do banheiro, dentro do box, e ele ficava dando piruetas, virando de um lado pro outro. Pai, agora a cabeça, raspava a cabeça no chão. O chão me lavou. Falei, filho, você inventou aí uma esponja gigante, hein? O chão lavou ele. E ele se divertiu tomando banho, olha só, entretenimento. Cara, perfeito. Ele que criou, cara. Cara, autoral, já era. Já pode registrar. Mas isso aí é uma crença que ele tem de como é tomar banho, né? Ele interagiu aí, colocou uma brincadeira que, de certa forma, é engraçada para os adultos, né? Mas é uma crença. Então tem crença boa e crença ruim? Sem dúvida, sem dúvida. Dá um exemplo de uma crença boa pra gente. Cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser.
Se eu quiser, eu sou capaz. Então, se chega alguém e fala pra você é um incompetente, não te abala. Jamais. É como se aquilo fosse um escudo protetor pra você. Como que é isso? Ô Rafa, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a gente entende que as pessoas só nos ofendem, só nos afetam, só fazem alguma coisa contra nós quando nós captamos isso que ela tá falando e nós fazemos isso com nós mesmos. Opa, peraí, que isso aí foi pesado. Explica direito. Significa que é o valor que eu dou pra isso? Como que é? Exato. Da mesma forma, por exemplo, não tem os treinamentos que a gente faz? A gente vai lá, faz o treinamento. Você recebe um conteúdo super top. Só que o conteúdo não vai fazer nada com você. Ele só te colocou um monte mais de informação dentro do seu cérebro. Agora, o que vai fazer a sua vida se transformar, seja para ruim, para bom, seja ficar do jeito que tá, é o que você vai fazer com isso. Uhum. E isso funciona também com qualquer situação. Se uma pessoa vem e te ofende, é uma informação que tá entrando, e aí você pega essa informação e você faz o que você quiser com ela. Você pode descartar, você pode não fazer nada e deixar ela ali ruminando na sua vida, ou você pode engolir ela e digerir aquilo e ficar ali no seu estômago eternamente. Porque tem gente que não tem essa crença bem definida, essa crença positiva que você trouxe. Eu faço o que eu quiser, eu tenho capacidade. Quando ela não tem isso definido, se alguém chega e chama ela de incompetente, acaba com a vida dela. Às vezes ela quer desistir da carreira, enfim. Possivelmente. Acaba, ela fica em depressão. São infinitas possibilidades, né, pra uma pessoa dessa. Possibilidades de acontecer merda, né? Infinitas possibilidades de dar merda na vida dessa pessoa, porque ela é vulnerável. Vulnerável que os outros mandam pra dentro dela e ela não tendo inteligência de gerir isso, fazer essa gestão dentro dela mesma, do cérebro dela, da mente dela, essa informação acaba se perdendo lá dentro. É igual se você tivesse, e você tem, por exemplo, a sua empresa. Imagine que ela tá sem gestão. Né? Por mais que as pessoas aqui saibam as suas funções, agora coloca milhares de pessoas trabalhando para você e tira a gestão. Essas pessoas, por mais que elas saibam o que tem que fazer, vai ficar desordenado, vai ficar desorganizado, é a entropia psíquica, né? Que tudo tende ao caos. Se você não for lá e botar energia para organizar, a tendência é o caos. Então, os nossos pensamentos, do que entra na nossa cabeça, também tem que ir lá e botar energia. Então, se uma pessoa vem com as crenças dela, com um monte de situação da vida dela, e despeja em mim essas coisas, se eu não entendo isso, a entropia psíquica acaba fazendo que eu tenda ao caos daquela pessoa. Eu entro na onda dela, como eu não sei gerir essas informações, não sei organizar elas de forma correta, acabo me perdendo nisso. Agora, quando eu tenho inteligência, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu tenho algumas ferramentinhas ali que me ajudam a fazer essa gestão, cara, essa informação entra e eu falo assim, opa, essa informação aqui não vai fazer bem para aquilo que eu sou, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho, etc. Não vai fazer bem. Então, o que eu faço com ela? Eu faço isso aqui, ó, descarto. Ou, essa informação é uma informação útil. Ela é uma informação negativa às vezes, uma pessoa vem reclamando de alguma coisa. Né? Reclamação nunca é bom, mas às vezes é uma reclamação boa, que é útil para você se desviar sua rota de algum conflito, alguma situação que você não quer. Então, até nisso você consegue pegar essa informação e colocar negentropia, né? Que é o contrário da entropia, que você coloca energia boa, tipo uma louça. Se você não for lá e lavar a louça, a tendência é que a louça fique lá. Ela não vai se lavar sozinha. Então fica dias sem lavar a louça. A louça vai acumular. Isso é as informações negativas na nossa mente. Fora o cheirão, né? Meu Deus, é terrível, terrível. E acontece isso na nossa mente, acontece isso na nossa casa, acontece isso em qualquer situação que tenha seres humanos. Perfeito. E eu tenho uma crença aqui, ó. O pessoal acha que eu sou meio louco. Eu ponho água gelada às vezes no café só pra dar uma quebrada na quentura dele. Pode falar o que você quiser. Essa é uma crença que eu tenho aqui. Eu continuo colocando. Quer ver agora, ó?
Essa aí essa crença eu não quero pra mim. O povo fica louco aqui, que eu ponho água gelada no café, mas eu gosto de tomar golada de café, entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele pega o café quente, vai lá e põe água gelada mesmo. Eu já vi, o café normalzinho. É uma crença. E agora fala pra mim, uma crença positiva, que faz o cara... que te surpreende até, com a atitude de algumas pessoas, de alguns líderes, de alguns profissionais, que você fala assim, esse cara tem atitude. Que crença que leva um cara a ter atitude positiva, assim? Cara, existem várias, né? Mas se a gente for pegar algumas, assim, específicas, ou uma específica que eu gosto muito, tem a ver com a autoimagem da pessoa, tem a ver com a identidade dela. Então, a crença de eu sei quem eu sou. Perfeito. Né? Eu sei de onde eu vim, eu sei pra que eu tô aqui e eu sei o que eu tenho que fazer. Então, quando a pessoa tem isso muito bem definido, se torna uma crença atômica na vida da pessoa. Nada abala ela. O propósito acaba sendo muito poderoso. Então, se tem alguma crença positiva aí dentro da identidade, tem várias, né? Da pessoa, da identidade dela revelada mesmo, tem várias crenças aí que permeiam essa identidade. Eu usaria esse termo, da pessoa saber quem ela é, mas não colocando rótulo. Explica melhor, como assim rótulo? Por exemplo, eu não sei, você já viu aqueles judeus, por exemplo, não usam Deus, a palavra Deus. Eles colocam D, apóstrofo, U-S. Porque a palavra Deus já é carregada de várias crenças universais de quem é Deus. Uhum. Então, quando você fala Jesus Cristo para algumas pessoas, a crença das pessoas em quem é Jesus já imagina ele lá naquela figura presa na parede da igreja, ou num crucifixo, ou em algum lugar, ou aquele cara barbudo, com roupa branca. Então já começa o cérebro da pessoa pegar aquelas reservinhas mentais que tem sobre a figura de Jesus, desde quando ela nasceu e foi alimentada pela sociedade, pelos pais, pela igreja, pelos líderes religiosos, por um monte de gente. Então, tudo se reúne em uma informação. Quando a pessoa cresce e fala assim, ó, é Jesus, já tem formado na cabeça dela quem é Jesus. O que faz a pessoa perder o relacionamento de verdade com quem é Jesus de verdade? Assim como é Deus também. Então, Deus tem a palavra ali, Deus, reflete a um Deus que todo mundo tem uma pré-concepção de quem que é. Então, quando a gente entende isso, você se desvia de rótulo. Você acaba prestando mais atenção, ficando atento às coisas como elas são, sem ficar imprimindo nenhuma figura, nenhum adjetivo para aquilo, entendeu? Uhum. E aí eu gosto de um adjetivo que não é um adjetivo, mas é uma palavra, que representa, para mim, representa Deus, que é o inefável, que é aquilo que não se pode explicar, é aquilo que não tem como dizer o que é. Então, pra mim, Deus é esse cara. Não é esse Deus que é do D-E-U-S. Você entendeu? A própria explicação de Deus na Bíblia é eu sou, né? Exato. É a identidade. Essa é a identidade. Então, essa crença, pra mim, é a mais poderosa que existe. Uhum. Quando você pode e você fala sem se sabotar, né? Não uma coisinha assim de, tipo, eu tô te pressionando aqui, você sabe quem você é? Não, eu sei quem eu sou. Não, você tá se sabotando. Você acredita que quando falta inteligência emocional pra alguém é porque ela tem dificuldade em entender a própria identidade? Perfeito. Isso aí é igual unha em carne. Não tem como você ter a sua identidade revelada se você não tiver esse acesso livre. É impossível. Agora, Vini, você se auto-intitula, não sou eu que tô dizendo só, viu, gente? Ele se auto-intitula um insuportável. Mas existe uma tendência muito grande, a gente falou no começo aqui, de pessoas que se afastam da gente. E como então um insuportável deve se conectar com as pessoas, sendo que o risco de se desconectar é muito grande? Paradoxal isso, hein? Cara, eu tenho uma crença de que se você quiser resolver os problemas da sua família, da sociedade, das pessoas à sua volta, dos seus amigos, de quem quer que seja, se você quiser mesmo resolver o problema deles, você tá lascado. Porque primeiro, e é assim, ó, você tem que ser um cara muito aplicado, muito sábio para você resolver a sua própria vida. Uhum.
E você tem que investir muita energia para resolver só a sua. Sem preocupar com filho, com esposa, com família, sem preocupar com isso. Quando você consegue atingir isso, de resolver a sua vida, seu filho não tem um pai melhor? Com certeza. Sua esposa não tem um marido melhor? Sua mãe não tem um filho melhor? Seu pai não tem um filho melhor? Sua tia não tem um sobrinho melhor? Os seus amigos não têm um amigo melhor? Então, eu tenho uma crença de que eu não quero resolver a vida de ninguém. Cada um que resolva a sua. E quando eu me aplico a resolver a minha com força, usando o meu máximo potencial, porque a gente tem um potencial. A gente tem uma capacidade, mas o potencial é infinitamente maior. O potencial vem da nossa identidade. E a gente sabe quem que é, da onde que a gente veio. Né? Eu sei que você sabe. Eu conheço você, eu sei que você sabe. Então esse potencial é infinito. Agora, a nossa capacidade vem com essas disrupções que a gente faz, de crescimento, de querer crescer, de querer ler, de querer buscar conhecimento, de querer desconstruir coisas dentro de nós. Então essa capacidade, ela vem gradativa. Não tem como você desenvolver, explodir na vida assim do nada. E aí, respondendo a sua pergunta, não queira resolver as pessoas, não queira resolver a vida delas, não queira se afastar, ficar perto, ficar longe, não se preocupa com isso. Se preocupe em ser a melhor pessoa que você é, que você pode ser, no seu máximo, na sua máxima capacidade potencial, explorando tudo que você pode. Aí, automaticamente, quem for a pessoa que está precisando daquilo que você tem naquele momento, é atraído. E quem não está precisando daquilo, que não é a hora, vai ser repelido. E aí você entende o jogo dessa forma, como um fluxo. É uma energia que vai correndo, vai permeando todos os lugares, você vai atraindo pessoas, vai repelindo outras, e você precisa entender que isso é normal. Então, por exemplo, eu estar aqui hoje foi uma atração. Porque anteontem eu coloquei lá, eu faço algumas tarefas, né? Eu comigo mesmo, para o meu desenvolvimento. Coach que é coach faz tarefa, né? E aí eu coloquei lá, eu estava fazendo 5 pessoas para eu me conectar intimamente, 5 pessoas para eu me conectar como pontes que me conectam a outras coisas e 5 pessoas para eu me conectar como plataformas para eu, por exemplo, crescer mais em alguns ambientes, alguns negócios. O seu nome foi o primeiro que eu coloquei lá em me conectar com intimidade. Assim, cara, ele até trouxe um café, você viu? Você entendeu? Foi anteontem isso. Quando que você me mandou a mensagem pra gente fazer isso aqui? Ontem. Você entendeu? Então, é uma energia que você gera isso. Só que você gera sem falar assim, ó, mas tomara que dê certo. Não, só solta, só manda, só emana isso, só projeta isso. Se entrar na física quântica aqui, vai longe esse negócio. Não, pode ir embora os meninos aqui, ó. Deixa só o gravando aí. Ô Vini, muito legal isso, cara. E eu sei que para algumas pessoas pode soar grego, pode soar estranho, mas você sabe que eu encontro vários alunos e mentorandos e pessoas que até se você olhar para a carreira delas, assim, elas são bem-sucedidas, mas elas, na intimidade, elas chegam para você e falam assim, mas eu não tô feliz. Só que diante das outras pessoas, elas têm um posicionamento já de vitória, sim, de cheguei onde eu queria, eu levo a vida que eu levo. E muitas vezes elas têm um comportamento, elas ficam chocadas quando eu falo que aquilo é arrogância. Sim. Elas têm um comportamento arrogante. O que é o arrogante? Aquele que não está disposto a aprender. Aquele que você diz algo, ela já sabe. Não está disposto a ouvir, não está disposto a ver coisas novas. E o contrário da arrogância é a humildade. Humildade não é você ser, humilde não é você ser o bobo de todos, o bobo do seu grupo. Humilde é a capacidade que você tem, é uma capacidade. Humildade é uma capacidade. É um dom que você tem de ouvir e aprender, de ver e entender aquilo. E muitas vezes o que esse arrogante precisa é essa humildade. É paradoxal também. Com e certeza. Aí, Vini, o que eu percebo? Esses caras chegam pra mim e falam assim, eu sei isso aí já que você tá falando. Eu já li isso aí. Esse curso que você deu não teve nenhuma novidade pra mim. Mas por que então você não botou em prática? Qual que é a diferença desse seu saber pro verdadeiro saber? É que a pessoa não experimentou. Sim. É que ela não viveu aquilo. É que ela não sentiu aquilo. E a partir do momento que ela sente aquilo, aí tudo faz sentido. E, Vini, diante disso, eu queria que você compartilhasse com a gente. Não precisa compartilhar nomes, nada, mas assim,
ao longo aí da sua trajetória, eu sei que você tá numa imersão, você tá em constante criação, né? Você tem algumas coisas já criadas, mas outras que você tá em constante criação, assim. Você consegue compartilhar comigo alguns feedbacks de alunos, mentorando seus, coaches, que depois de um insight, depois de uma virada de chave, depois de uma bolha que estourou, os resultados começaram a aparecer pra gente conseguir tornar isso palpável? Cara, bom, vou dar um exemplo mais recente que a gente tá rolando uma mentoria agora, né? A gente fez uma sessão. E aí, a sessão foi mais para trazer clareza do estado atual das pessoas, como é que tá, o que tá acontecendo. Só que é profundo. Aí, qual que foi o feedback? O feedback é que as pessoas querem, elas sabem que precisam, elas querem, elas entendem que elas se sabotam, elas entendem tudo isso. É o que você está falando. Eu sei já. Só que, quando vai para a prática, vem a autossabotagem. Vem o empecilho, vem alguma coisinha que faz a pessoa não acordar mais cedo, não ir na academia, comer porcaria, ferrar com a vida. Então, até a última palestra minha foi com esse tema, que eu coloquei lá, a sutil arte de foder com a sua vida. Porque é uma sutil arte que você faz. Você ferra com a sua vida sem perceber, cara. E é você quem ferra com ela. Mas ferra de que jeito? Esses exemplos são clássicos de você se sabotar. Por exemplo, eu tô fazendo uma palestra gratuita com um tema que a pessoa sabe que ela precisa. Aí vem essa questão do já sei, é só mais um, é mais um curso, é mais uma palestra, é mais um negócio de desenvolvimento pessoal, eu não preciso disso. A pessoa se sabota, não vai. E aí, o que gera nela? Automaticamente o cérebro entende assim, não, nós já estamos top. E aí vem essa arrogância que você falou que você usou. Quando a pessoa faz isso, ela assina um termo de idiotice. Porque ela fala assim, não preciso mais crescer. Já cresci o suficiente. Não preciso aprender mais nada sobre isso. E cara, uma frase que eu vi não sei quem falou, não lembro, mas todo homem que eu encontro, com ele eu aprendo alguma coisa. Não interessa o que, eu aprendo. Então, quando você está disposto a aprender em qualquer situação, qualquer circunstância, você se transforma num aprendedor voraz. Não tem nenhuma situação que você perde, nada. E falando na prática, que os ganhos teve, a gente fez essa sessão e algumas decisões foram tomadas. E claro que cada um tem seu tempo, cada um tem seu entendimento, sua compreensão do que está acontecendo ali do lado de dentro, né? E choca às vezes, é difícil, é duro, porque você teve uma vida inteira vivendo numa mentira às vezes. Eu vou dar um exemplo mais prático para a galera que está ouvindo entender. Isso aconteceu na palestra. Depois da palestra a gente foi comer e um dos meninos que estavam na palestra, foi a primeira palestra dele que ele foi, minha, e aí ele estava contando que o pai dele teve vários problemas e tal, com drogas e etc. E aí ele contando, o pai dele já saiu dessa, tá bem e tal, e o pai dele é o pilar dele. Eu falei assim, cara, se seu pai é o seu pilar, se ele faltar, a sua casa cai? Pronto, já tem uma crença ali, embutida. Meu pilar tá dentro de mim, não tá em lugar nenhum fora de mim. Meu pilar não é minha família. Eu sou o pilar. Minha família, todos são pilares. Cada um de si mesmo. Meu filho vai nascer e vai ter o pilar dele. E eu vou ensinar isso pra ele, que ele não vai depender de mim, da mãe dele, de ninguém. Então quando você começa a construir isso, já fica melhor as coisas. Mas olha só o que acontece. Esse menino, ele foi contando a história, porque o pai dele sofreu um monte, sofreu, e no final das contas, ele venceu. E aí quando eu falei pra ele assim, cara, mas pra vencer tem que sofrer? Tem que passar pelo sofrimento? É obrigatório passar pelo sofrimento? Porque ele tava contando com tanta
Cara, meu pai fez isso, um dia dele quebrou o braço e aconteceu isso, ele teve que subir em cima do caminhão, e teve que ele mesmo tirar o gesso e tal, então ele foi um guerreiro. E isso significa o quê, então? Que pra você vencer na vida, você tem que se fuder muito. Embutiu isso na pessoa já. Quando eu mostrei isso pra ele, a vida dele hoje tá assim. Ele tá se ferrando um monte pra poder vencer. Autossabotagem pura. Porque ele tá procurando o sofrimento pra poder ter um reconhecimento de vitória no final. Quando eu falei isso pra ele falou assim... Cara, verdade. Eu não tinha percebido isso. Então, nesse momento, o cérebro expande. E ele começa um novo tempo na vida dele, que se ele quiser, ele vai crescer em cima disso. Não vai mais olhar para o sofrimento do jeito que ele está olhando como se fosse um passaporte para a vitória. Porque você pode vencer na vida sem sofrer. Vai ter sofrimento? Vai. É óbvio que vai. Mas não é um passaporte, não é uma ponte. É obrigatório para você vencer na vida. Você pode vencer sem sofrer. E essas questõezinhas pode parecer bobinha, mas você vai somando, é uma mentira atrás da outra que você foi vivendo, e quando chega na hora de você tomar uma decisão, totalmente influenciável. É uma crença também. Crença também. É o que eu costumo dizer, tem muita gente correndo na esteira, né? A pessoa corre, sua camisa, gasta caloria, gasta energia, mas quando ela desce da esteira, onde que ela tá? No mesmo lugar. E tem muita gente que bate cartão, trabalha todo dia no mesmo lugar, quer se aposentar naquele lugar, porque aprendeu assim. Tudo na vida é aprendizado. Esse teu cliente, esse teu mentorando, ele aprendeu dessa forma. Sim. Mas muitas vezes a gente está preso nos nossos aprendizados. Eu costumo dizer que a comunicação, quando a gente se comunica com a gente mesmo, a gente alcança primeiro a clareza, depois a clareza nos traz a consciência do que e como a gente está vivendo. E só a consciência vai libertar a gente da escravidão. Muita gente fala assim, a escravidão acabou, mas outras escravidões foram inventadas. Demais. Escravidão talvez de um emprego, escravidão talvez de um chefe, escravidão de um relacionamento. E as pessoas, por falta de consciência, continuam presas a ela. Eu tinha um cliente, um mentorando, e ele compartilhou comigo os desafios que ele estava enfrentando dentro do negócio dele. E ele tinha um negócio muito grande e aparentemente bem sucedido, assim, aparentemente. Mas na intimidade ele compartilhou comigo, não vou citar nomes, mas na intimidade ele compartilhou comigo quanto era sofrido aquilo. Ele aprendeu, assim como você acabou de compartilhar comigo, que para ele ser um empresário, ele precisava sofrer. Sim. Então ele era o primeiro a chegar sempre e o último a sair. Quando eu falo primeiro a chegar, significa chegar às 6 da manhã. E quando eu falo último a sair, eu digo sair às 11 da noite. Meu Deus. Absurdo. E de segunda a sábado e um pouquinho no domingo. E ele aprendeu com o pai dele de que funcionário não presta. E funcionário só quer te ferrar. Ou seja, ele tinha que contratar pessoas que iam ferrar com a vida dele. Sim. Essa era a crença dele. Eu tenho que botar pessoas aqui que vão me ferrar. Então ele já é um filho da mãe. Ele já não presta. E toda a vida ele percebeu que a relação dele com os funcionários dele era dessa forma, porque foi assim que ele aprendeu com o pai dele. E o pai dele ensinou ele e aprendeu assim também que empresário tinha que sofrer. Empreender era sacrifício. O pai dele teve várias empresas e o pai dele estava falido. Sim, ele sofreu com todas as empresas. O que ele acreditou se tornou realidade. Sim, todas as empresas dele foram fechadas porque ele sofreu com aquilo. Então, a dor dele qual era? Ele não se permitia curtir a empresa. Ele não se permitia olhar de uma forma diferente para a empresa dele. E ele sofria naquilo. Eu falei assim... dentro das várias coisas que a gente conversou, a gente falou da posição estratégica dele ali. Muitas vezes ele estava varrendo o chão da empresa, sendo que ele precisava usar a mente dele de empreendedor para as questões estratégicas, para fazer o negócio dele crescer. Ele precisava muitas vezes ir embora dali para cuidar da família dele, cuidar dos filhos, cuidar da casa, se divertir, assistir um filme no cinema, e ele não estava fazendo nada daquilo. Mas ele só ia fazer aquilo quando ele mudasse o driver dele para gestor do negócio.
e não o cara que fica varrendo. Nada contra o cara que fica varrendo, mas o cara que fica varrendo não pode ser o dono do negócio. Se precisar, vai lá varrer. Eu, às vezes, eu vou varrer aqui também. Claro. Não é? Mas a questão é você não colocar aquilo como a sua principal função. Por que a pessoa coloca isso? Porque ela entendeu que ela precisa sofrer. E eu vou além disso aí. Muito legal esse exemplo que você deu, porque tem gente pedindo para sofrer. Sem Se eu dúvida. estou sofrendo, tá tudo certo, porque foi assim que eu aprendi. Se eu estou batendo o cartão, chegando no horário, saindo no horário, tá tudo certo, porque foi assim que eu aprendi. Mas será que a gente está usando todo o nosso potencial? Você falou de potencial. Se a gente estiver vivendo dessa forma, eu não gosto daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim. Muita gente tem... Eu não gosto pelo que ela representa, tá? A melodia é legal. Sim. Nada contra o cantor, nada contra. Mas ela impregna uma crença nas pessoas, porque a gente aprende por ouvir e por repetição. E ela impregna uma crença de que a vida que me leva, a louça que se lava sozinha, não é? Alguém vai lavar. Alguém vai lavar. Ô Vini, daqui a pouquinho eu vou fazer o nosso joguinho dos 7 porquês com o Vini. Ele não sabe ainda, mas ele vai responder. E eu quero convidar você para... Você precisa deixar uma curtida, você precisa deixar um comentário. Por que isso? Porque atrás desse universo aqui existem robozinhos que eles só entendem de interatividade quando você aperta um botão, escreve qualquer coisa aí, combinado? E aproveita para seguir o Vini Marqui com CHI, mas com K também. Você vai encontrar. Você vai achar dos dois jeitos agora. É o Mark Zuckerberg ou não? Tem inspiração aí ou não? Rapaz, ele se inspirou em você, no caso? Me inspirou em mim. Eu sou mais velho que ele, né? Ô Vini, quando a gente entra nesse universo de transformação pessoal, de autotransformação, muita gente vê ali... eu até falei hoje, né? Não confunda os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Acredito que a nossa vida é só palco. E quanto mais autoconhecimento você busca, parece que muitas vezes é mais difícil. Eu queria saber se para você também é assim, porque a gente aprende uma coisa dentro desse universo que é a tal da autorresponsabilidade, né? A gente não pode ficar encontrando desculpinhas. E eu queria saber de você, assim, do Vini antes pro Vini agora. O que foi que mais mudou, assim, internamente, de drivers que você tem, de posturas que você tem, de atitudes que você tem, comportamentos? Muito legal essa parte da autorresponsabilidade, né? A gente aprende o conceito, mas a hora que é na prática, hora do vamos ver, a hora de você não se sabotar e colocar isso em ação, é que você sente se você está sendo autorresponsável mesmo ou não. E... antes de eu responder essa pergunta, tem uma parada que eu ouvi um dia e eu acho que vale a pena eu colocar aqui na mesa, falando de capacidade e potencialidade. Eu sempre achei, Rafa, que a gente tinha medo de dar errado, medo de perder, medo de fracassar. Mas eu descobri, cara, que a gente não tem medo disso. Ninguém tem medo disso. A gente tem medo do quê? A gente tem medo do tamanho do nosso brilho. A gente tem medo do tamanho de divindade que tem dentro de nós. A gente tem medo do tamanho de potencialidade que tem dentro de nós. A gente tem medo de dar certo, cara. A gente não vai... Olha só, a gente não vai em direção àquele objetivo, aquela meta, aquela coisa surreal. Na superfície do cérebro e se der errado? Na superfície. Só que lá no sub do sub do sub, na essência, a essência tá falando assim, ó, nós somos capazes. E aí quando a essência fala isso pro cérebro, cara, é tenebroso isso. Quando você... Imagina, se você escuta a sua essência falando assim, ó, nós vamos estourar no mundo inteiro com essa parada que a gente vai fazer. Seu cérebro fala assim, ó, entra em colapso, porque não tá preparado. Não tá forjado, não tá expandido o suficiente para aguentar esse tamanho desse brilho. Então a gente tem medo desse brilho. Quer um exemplo bíblico? Vai tu, Moisés, falar com Deus, porque se a gente for, a gente morre. Não é assim que eles falavam?
quem estava seguindo Jesus, Moisés ali no caso... Aliás, eles questionavam Moisés o tempo todo. Eles já sabiam e toda hora eles questionavam, cara. E aí vinha Moisés com o brilho, né? Depois de falar com o próprio Deus na montanha, vinha todo brilhante. As pessoas, ele tinha que cobrir ele mesmo. Porque as pessoas não suportavam o brilho. Então as pessoas têm medo do próprio brilho. Depois que eu entendi isso, eu comecei a perceber que isso é na prática, todo dia, o dia inteiro, comigo, com você, com qualquer pessoa à nossa volta. Você tem medo de ser bom, cara. Você tem medo de falar assim, ó, eu sou bom. E dar errado dá mais ibope até, né? Se a gente começasse uma conversa aqui, pô, me ferrei, aí deu errado, daria mais ibope até, né? Sem dúvida. É o que... Eu até lembrei de falar pra você, enquanto você tava falando do seu filho aqui, uma das coisas, e contextualizando, a gente vai aprendendo várias coisinhas, né, com a televisão, com essas informações soltas na nossa mente, que não tem nenhuma energia aplicada ali para organizar e falar assim, não, isso aqui é descartável, tira fora. Não, até os 14, 15, até os 30. Até o dia de hoje, se você não tem, você que tá ouvindo aí, se você não tem investido em inteligência emocional, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, você tá nessa também. De alguma forma. Em algum nível. Então, quando a gente entende isso, todo esse contexto que a gente viveu para trás de experiências forjaram quem nós somos. E aí uma coisa que daí eu lembrei quando estava falando do seu filho, as pessoas tendem a projetar essas crenças generalizadas, né? Tem a crença social, é um inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente coletivo prega o seguinte: não, você vai ter um filho, uma hora que você tiver um filho, você não vai querer ter outro. Cara, você não tem ideia do que eu sinto quando eu vejo a pessoa falando isso. E não é 1, 2, 3. Não, é muito caro, é muito não sei o que, é muito não sei o que. Aí a pessoa só colocando assim, ó, tirando do bolso as crenças dela e colocando na mesa assim, ó. Daí eu só ouvindo. Só que não é uma só pessoa. Todas. Porque o tempo todo a gente ouviu o quê? Isso. Uhum. Não tenha mais filhos. Filhos são problemas. Gastam muito dinheiro. Faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, então não tem nada a ver com a sua capacidade de ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com a sua potencialidade sendo explorada para você ser suficientemente capaz de pagar o que for necessário pra você ter 10 filhos, se você quiser. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os filhos que são um problema. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, isso relacionado ao filho, eu falo assim, ó, vá cuidar da sua vida. Eu vou ter o tanto de filho que eu quiser. Eu que comando isso. Eu não sou comandado por ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. Quem governa ela sou eu. Quem assume a responsabilidade dela sou eu. E se eu quiser ter 4, 5 filhos, eu vou ter. E você não acha que isso tá na contramão? Cada vez mais a gente vê adultos mimados ainda, parece que não cortaram o cordão umbilical com o papai e com a mamãe. Não, isso aí é o que tá mais ascendente hoje, é isso, né, cara? É gritante, é gritante. Vem a questão exatamente disso, das pessoas irem bloqueando de você ter filhos, porque nossos avós, minha avó teve 9. A minha teve 7, eu acho, as duas. Minha avó teve 9. Já meu pai, minha mãe, 2. Aí se for seguir o fluxo, eu vou ter 1. E meu filho não vai nem querer ter filho. Como tem várias pessoas hoje que não querem ter filhos. Uma das coisas que aconteceu em algumas palestras que eu dei, falando dessas coisas, as pessoas saíram de lá falando querendo ter filho. Por quê? Porque foram impregnadas com esse conceito de que é ruim ter filhos, é perigoso, tem um monte de problemas ter filhos, é muito caro. Cara, amigos meus, ricos, 2 filhos. Não, como que vai ter 3, cara? É muito caro, Ah, cara, mas eu não vou falar nada, por quê? Porque não adianta você falar nada, se a pessoa não quiser entender, se a pessoa não quiser desbloquear isso aí, não adianta. Sem o driver não vai. Não vai. Então, como que eu ajudo uma pessoa dessa, que é meu amigo?
eu me posicionando, eu tendo esse conceito. E eu falando assim, ó, se você tá com essa escassez de filhos, você fica com você isso aí. Eu vou ter o máximo possível. Porque são pessoas boas como você que não tá tendo filho, que tá deixando o mundo cheio de gente perdida que são filhos de bandido. Então, se eu sou bom, se eu sou um treinador, eu vou treinar todos os meus filhos. Se eu sou um treinador, eu vou ter o máximo que eu for capaz de ter. Humanamente falando. E minha esposa concordando, óbvio. Mas ela também segue essa mesma linha. Então, esses monte de conceito que é criado na sociedade, vem, contamina, cara. E você sai falando coisas que nem você mesmo acredita. Você só tá repetindo um comportamento social sem perceber. E isso é trágico. Você tá fazendo isso com o filho, mas você tá fazendo isso com o seu dinheiro, você tá fazendo isso com a sua empresa, você tá fazendo isso com sua família, com seus pais, com todos. E você tá sutilmente fodendo com a sua vida. Ô Vini, eu gosto de colocar na parede aqui. Você é coach. O que você acha desses coaches por aí que o pessoal faz até meme zoando de coach? O que você acha? Não tô perguntando de quem tira sarro de coach. Tô perguntando o que você acha desses coaches que são zoados. Cara, eu acredito que cada um tem sua jornada. Não tem o que é certo, o que é errado. Eu parei de julgar há algum tempo já, qualquer coisa. Cara, é libertador você parar de se preocupar. Você só gastar sua energia em ser o melhor que você puder. Quando eu vou fazer minhas coisas, eu não tô nem aí porque estão pensando, porque vão pensar. Não sei se você viu as artes que eu faço lá. Quando eu vou divulgar alguma coisa, eu fiz uma do Matrix agora. Saia da Matrix. Eu me vesti de Neo. Aí eu sou o Vinil. Se eu for me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim, cara, a minha criatividade que eu uso, ela é bloqueada. Ela é vedada. Ela não explora, ela não expande. Então eu parei de ficar caçando assim, ó. Ai, por que estão falando mal disso aqui? Nossa, mas será que o coach tá mal falado? Um monte de gente veio falar um monte de coisa pra mim de coach. Tira esse negócio de coach da sua bio, isso aí tá queimado. Foda-se que tá queimado, não tá nem aí que tá queimado. Você mandou colocar em negrito lá, só de raiva. Eu já coloco em caixa alta daí. Eu sou do contra, cara, mas do contra a meu favor. Não é só pra ser do contra. Porque as pessoas estão carregadas de crença. De o que tem que ser, o que é certo, o que é errado. Para de julgar o que é certo e errado, vai fazer o seu. O meu sangue ferve quando eu falo disso, cara. Porque qual é o sentido de você gastar sua energia preocupado com os outros? O importante é ter saúde, sabia? Porque da nossa vida os outros cuidam. Meu Jesus! Já dizia o filósofo. Cara, e tem a questão de as pessoas que acreditam em outras vidas e tal, tudo mais. Eu acredito numa vida só, que é eterna. A minha vida é eterna. Ela pode se figurar em várias situações diferentes. E eu nunca vou falar assim, ó, a vida é isso. Sou louco? Não vou pôr rótulo no que é a vida. Só que eu também não vou duvidar de nada. Então eu parei de julgar religiões. Parei de julgar conceitos de organizações sociais. Parei de julgar tudo. E só quero aprender. Se você parar pra pensar e estudar um pouquinho de antropologia, eu tenho certeza que você estuda. Há menos de 100 anos atrás, as pessoas estavam debatendo se negros tinham alma, cara. Na nossa sociedade, essa sociedade que a gente tá pisando os pés hoje, era essa. Ó a mentalidade. O que você acha que você tá montado em cima do que hoje? De um monte de conceito, paradigma, tabu, preconceito de várias formas. Então, se você não tiver pensamento crítico, autocrítico, isolado de conceitos e preconceitos e etc., você tá nessa. Só que você tá mascarado. Você tá de um jeitinho ali que, tipo, igual você falou do rapaz, na frente dos outros, parece que tá tudo certo. Só que a hora que você bota a sua cabeça no travesseiro, na verdade você se sabota até nesse momento, né?
Você vai e se entorpece com um monte de medicamento para anestesiar seu sofrimento, sua alma que tá ali gritando para você fazer alguma coisa e você não tem coragem de fazer. Porque o que vão pensar? O que vão falar? Se eu chutar o balde nessa empresa aqui e for fazer o que eu quero? Pesado essa parte, hein? Não é verdade? Exatamente. Vini, respira aí. Cara, o sangue ferve. No final do nosso bate-papo aqui, eu sempre faço o joguinho dos 7 porquês. Você tá preparado ou não? Eu vou te fazer uma pergunta. Preparado eu não sei, pronto eu tô. O cara é fiado, hein? Olha só, eu vou te fazer uma pergunta e você precisa ser objetivo na resposta, tá bom? Rapaz... Você precisa ser objetivo. Combinado? Esse é o exercício. Antiprolixo. Vai, combinado? Você tá preparado ou não? Então vou te fazer aí o jogo dos 7 porquês. Vini Marque, por que você escolheu fazer o que você faz? Não tive escolha. Por que você não teve escolha? Era o único caminho. Por que esse era o único caminho? Objetividade. Eu tentei todos os outros que eu tive e não deu certo. E esse foi o único que eu encontrei que era pra dentro. O resto é tudo era pra fora. Esse era pra dentro. E eu nunca tinha ido por esse caminho. E por que esse era pra dentro? Porque eu não busquei nada do lado de fora. Eu não busquei respostas do lado de fora. Eu comecei uma caçada interior de respostas. E aí eu descobri que era infinito. Pra fora é finito. Tem um tempo. Comecei essa jornada com a morte de uma pessoa que eu amava muito. Que foi minha esposa. Depois de 3 meses de casada, ela faleceu. Então esse luto, que a gente nem foi pra lua de mel, nem chegou a ir, esse luto me fez não preocupar mais com grana, com carreira, com negócio, com fazer pra aparecer. Eu não queria mais saber de nada. Eu queria ir, sabe aqueles lugares que você vai pro monge, você fica lá no retiro, em cima da montanha, só comendo natureza? Eu queria ficar lá. Só que daí eu encontrei esse lugar dentro de mim. Então esse caminho eu não conhecia até então. Então o porquê eu já tinha ido por todos esses outros caminhos. O dinheiro, o negócio, empreendia, fazia um monte de coisa. Mas esse caminho eu nunca tinha ido. E quando eu fui, eu falei assim, daqui eu não saio mais. E por que você não sai mais? Porque quanto mais eu ando pra dentro, mais eu consigo alcançar tudo que eu quero lá de fora. Só que quanto mais eu ando pra dentro, menos do lado de fora eu quero. Então as coisas acabam sendo naturais. Eu estar aqui hoje, por exemplo, é uma coisa natural que eu queria. Só que eu não cacei mais nada disso. E aí quando você vai se mexendo pro lado de dentro, se transformando, fazendo o que você tem que fazer, não importando com a opinião dos outros, fazendo o seu melhor, com as ferramentas que você tem, do jeito que você pode, automaticamente as pessoas enxergam em você algo e te puxam para aquilo que você já queria. Então eu caminhei para dentro. Eu só caminho para dentro hoje. Você pode me ver amanhã ou depois com um carrão, uma casona. Eu não tô caçando essas coisas. Não tô nem aí para essas coisas. São legais? São. Só que essas coisas partem do lado de dentro. E quando elas partem do lado de dentro, é saudável. Você não fica preso a essas coisas do lado de fora. E eu sempre acreditei nisso. Eu não quero, ter sucesso por sucesso. Eu quero ter sucesso em mim, comigo mesmo. Encontrando a razão de viver, o meu propósito, fazendo o meu máximo. E por que você quer encontrar o teu propósito e fazer o seu máximo? Não, isso já tá resolvido dentro de mim. Por quê? É a sexta ainda.
o porquê eu quero isso, cara, quando você entende o que é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Esses 7 porquês aí cai pra 1. Não tem outra pergunta que você tem que se fazer. É por que você tá nessa terra? Por que você tá nessa terra? Pra ser o melhor que eu posso ser. O melhor. Não é o que dá pra ser. É o melhor. Se eu, hoje, se a minha essência tá falando assim pra mim, ó. A gente tá meio atrasado, você deu uma boicotada aí nos planos. Era pra você tá bagaçando na internet, era pra você tá ajudando um monte de outras pessoas, não porque você ajuda, mas porque você se tornou uma pessoa melhor e elas veem isso em você e querem algo de você, essa energia sua. Então, se a minha essência fala isso pra mim, existe um tribunal na minha cabeça. Esse tribunal eu sou o réu, eu sou o advogado de defesa, eu sou o advogado de acusação e eu sou o juiz. E eu sou o polícia que algema eu mesmo. Então, quando eu entro nesse tribunal e percebo que eu tô sendo julgado por mim mesmo, defendendo eu mesmo, da minha essência que tá falando assim, ó, era pra você tá assim. Era pra gente estar assim, crescendo desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E se eu aceito isso e falo assim, ó, aceito. Vamos fazer então. Sem me auto-sabotar, sem medo dessa luz interior, sem medo de dar errado, dar certo, porque não tem errado e certo, tem o que é que você tá fazendo agora. O erro faz parte de qualquer processo de aprendizagem. Né? A criança vai crescendo, vai caindo para um lado, para o outro, até equilibrar. Então a caída é um erro, só que se ela não cair, ela não levanta. Ela não equilibra. Então quando eu entro nesse tribunal e eu entro todo dia, você para de se condenar. Você para de se julgar. Você para de se punir. E quando você para de fazer isso, a sua energia pessoal aumenta, seu poder pessoal aumenta, seu vigor aumenta, sua autoconfiança aumenta, tudo começa a aumentar na sua vida. E aí você começa a fazer coisas mais interessantes. Você começa a atrair mais pessoas. Quando você atrai mais pessoas, essas pessoas te dão coisas que você cresce mais ainda. E aí você cresce, não se condena de novo, porque você vai errar, mas você não se condena mais. Nossa, por que eu fiz aquilo? Nossa, que burro que eu sou. Nossa, que idiota. Nossa, Ei! Isso é a maior idiotice que pode existir. Você condenar a si mesmo. E tem uma parada pesada, que eu não sei se eu posso falar aqui. Ah, fala não, vai falar. Eu não sei se as galera tá preparada pra... Não, quem não tava preparado já saiu ali em torno dos 40 minutos. Ah, é? É. O que acontece? Quando você foi criado, quem que te criou? É uma pergunta. O Criador. O Criador. Beleza. Quando você vai no mar, você vê aquela monte de ondinha, certo? Aí você pega uma onda com a sua mão assim, ó. Aquela onda é a onda 13 quadrilhões 900 e... tarará? Não tem como. Aquela onda é o mar. Então o mar, quando você pega com a sua mão assim, ó, aquela ondinha, não é uma onda, é o mar. Igual o mar que tá ali na praia. Igual que tá lá no oceano, lá no Pacífico, no Atlântico. É o mesmo. Você vai entender onde que eu vou chegar. Quando você foi criado, você é essa ondinha que foi tirada desse mar. Só que você é o próprio mar. Quando te encapsularam com essa carcaça que você tá aí, dentro de você tem esse mar ainda. Que é super poderoso, super precioso, super potente. Só que tá com essa carcaça pra proteger. Proteger do quê? Desse poder. Porque imagina o poder que tem o Criador. Você acha que ele pensa e demora pra criar as coisas? Já era. Ele, no exato instante que ele pensar, já criou. Agora imagina você fazendo isso. Com todas as suas crenças, com todos os seus bloqueios, com todas as suas tretas, de tudo. Quantas coisas você ia criar de ruim? Sua vida ia durar uns 30 segundos na Terra.
Então, você foi encapsulado para proteger esse poder. E esse poder, ele vai sendo lapidado ao ponto que você caminha para dentro de si, se enxerga, se entende, se aceita, para de se condenar. Por quê? Porque o Criador, você já imaginou ele condenando ele mesmo? Você imagina o próprio Criador falando assim, nossa, que burro que eu sou? E tem um probleminha. Você não pode ir contra. Ele não vai contra a palavra dele. É impossível. E se você é ele, se você disser alguma coisa, já era. Ele não pode ir contra. Então, se você falar que você é burro, o Criador não vai contra você. Porque você é o próprio Criador. Encapsulado nessa carcaça. Mas você é parte dessa ondinha. Então, quando você para de se julgar, você deixa o Criador que existe dentro de você, que é a sua essência, essa centelha divina que habita dentro de você, você deixa ela começar a brilhar e ser mais parecida ainda com o Criador. E esse Criador começa a fazer coisas absurdas na Terra. E aí as pessoas que vêm e começam a criticar, você não julga mais, porque você sabe agora que dentro delas também tem o Criador. E que elas estão cometendo o mesmo erro que você cometia. Então cabe a nós, cabe a mim, que já entendi isso, continuar crescendo e iluminando as pessoas. Iluminando como? Com a minha luz. Eu tô iluminadão aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Nesse momento agora, tem uma luz que tá de dentro de mim, iluminando de dentro para fora. Quando eu chego perto de você, Rafa, e se você é uma pessoa que, por exemplo, tá precisando de uma ajuda minha, eu chego perto de você e você tá receptivo, você tá querendo, automaticamente eu transfiro um pouquinho dessa luz. Essa luz ilumina um pouquinho dentro de você. Aí você consegue caminhar um pouquinho mais para dentro. Aí você caminha um pouquinho mais para dentro, descobre mais um pouquinho de luz dentro de você mesmo. Aí essa luz tá dentro de você, começa a sair mais ainda. E aí é aí que mora, pra mim, a inteligência emocional mais perfeita de todas. Que é você se dedicar a crescer só, no seu máximo potencial. Quando você for escolher qualquer coisa na sua vida, um carro, uma casa, onde você vai morar, empresa que você vai criar, você tem que fazer a pergunta seguinte: Deus quer esse carro? Deus anda com esse carro? Deus abre essa empresa? Não o Deus conceitual, né, da religião do Deus. O Criador, o inefável, aquele que criou o universo. Você acha que ele tem problema em criar qualquer coisa? Então, como você tem dentro dele, você tem dentro de você isso? Se você vai lá na concessionária e fala assim, não, mas isso aqui é o que é a condição. Isso aqui é... Quando você fica assim, acuado, você não enxergou ainda o Criador que tem dentro de você. E quando você enxergou, você explode. Explode. Você fica insuportável. Ai, é insuportável. Vini, insuportável. Eu tive que ir nas 7 camadas dos porquês aí pra trazer em forma de respostas aquilo que realmente faz sentido pra você acordar cedo, pra você tomar as decisões que você toma, pra você dizer as coisas que você diz. Muitas vezes a gente é treinado pra dizer... em poucas palavras, aquilo que é superficial e aquilo que já é visível, mas o que é invisível, às vezes a gente precisa perguntar de novo, e o nosso verdadeiro porquê tá na resposta dos porquês dos nossos porquês. Isso aí é profundo também, isso aí, hein? Então, olha só, diante das suas respostas, você faz o que você faz porque você veio aqui para dar o seu máximo, para viver uma vida máxima, para entregar tudo que você pode entregar, que nem mesmo seus olhos enxergaram. Então eu quero agradecer a sua presença aqui e diante disso te encorajar a não parar de investir na sua capacidade, porque a capacidade, já que você falou da Bíblia aqui, se a gente pegar a parábola dos talentos, você perceber que os 2 caras que se deram bem, não vou falar do cara que se deu mal lá, porque o cara que se deu mal, todo mundo fala dele. Sim. Mas teve 2 caras que esses caras se deram bem. Os que dobraram a quantia. Mas você percebeu que
eles não receberam a mesma quantia? Apesar dos dois terem dobrado, cada um recebeu uma quantia diferente, de acordo com o que o chefe deles percebeu neles. Sim. E os dois receberam até o mesmo elogio, o mesmo reconhecimento. Só que eles não receberam a mesma quantia, porque cada um tinha uma capacidade diferente. E a capacidade cabe a nós. Sim. A ler os livros, a fazer os cursos, a estudar, a nos preparar. Então, diante de tudo isso, eu quero te encorajar, sair daqui, a continuar investindo em você, continuar investindo em autoconhecimento, continuar sendo insuportável, mas não menos empático, não menos humano, não menos sensível às necessidades das outras pessoas, porque a gente está aqui nesse mundo para a gente entregar o nosso máximo, mas para alguém que ainda está vazio, para alguém que precisa ouvir. Então, que você saia daqui fortalecido, não desanime, não pare. Você sabe que eu digo isso para quem está perto de mim, não pare. Apesar do mundo e das circunstâncias dizerem outra coisa, não é? Para a gente parar. Então, obrigado pela sua presença, obrigado pelo café, tô pilhado! Curtiu, né? E bora voar, deixa a sua mensagem final aí. Tamo junto, Rafa. Que isso, foi um prazer pra mim, foi muito massa participar. Minha estreia, nunca fiz um podcast. E a parada de não parar, isso aí não precisa nem me falar, porque é impossível parar. Depois que começa, é impossível parar. Se uma criança nascer hoje e você colocar ela no centro da sua sala, assim, ó, e você só der a comida pra ela não morrer, ela parada, ela vai crescer. Daqui a 10 anos você voltar, ela não tá mais daquele tamanho. Ela tá já um bitelão desse tamanho. Então o crescimento, ele é natural. Só que quando você escolhe pra onde você quer crescer, e no meu caso eu escolhi pra dentro, é impossível você ficar parado. Impossível você não ser empático. É impossível você também querer agradar todo mundo. Impossível. Só se preocupa em ser o melhor que você puder. Cara, qual que é a minha capacidade de ser melhor hoje? Hoje. Não é amanhã, não é ontem. Hoje, agora. Cara, eu dei meu máximo aqui nesse podcast. Foi o meu máximo. Foi o mais top do universo? Não me interessa. Até hoje foi, né? Você falou que foi o primeiro. Não. De todos os podcasts existentes na galáxia. Seu foi o melhor de todos. Posso garantir. Então, foi o primeiro, né? Então isso, cara, pra mim é o que faz sentido. Fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho na hora que eu posso fazer. Maravilha. E obrigado, tamo junto sempre. Vou voltar aqui mais vezes. Combinado. Você deixando ou não, eu vou chegar nessa porta aí, abrindo tudo, tomando um café com você e compartilhando essas pílulas de sabedoria. Maravilha, Vini Marques, segue o Vini no Instagram, segue o Vini, tem canal do YouTube também, Vini? Tem lá, não tá meio paradeira, mas já vamos começar a movimentar ele esse mês. Isso aí, explodir lá também. Obrigado, tamo sucesso, junto. Deus abençoe. Amém. E semana que vem a gente tá de volta aqui em mais um ArrudaCast. Quem será que estará aqui na semana que vem? Até lá, tchau!